Louvado seja o nome de Deus. Porque essa música não fala apenas de um sentimento, de um desejo nosso. Quero para sempre servir-te aonde for, mas um pensamento de Jesus. No seu último discurso aqui na terra, ele disse: eu vou, mas eu vou voltar. E vou buscar vocês para estar comigo aonde eu estiver. Esse desejo que a gente tem de estar com Cristo é só o reflexo do desejo que Ele teve primeiro de estar conosco. E quando você vem para a igreja, você está dizendo para Jesus que também quer ficar com Ele. Que bom que você veio hoje. Que bom que você está aqui. Vamos orar? Porque vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia. Feche os olhos. Amado Senhor, Deus misericordioso, Deus amigo, companheiro, clemente, misericordioso, perdoador, benigno, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado por ter nos dado vida nesse dia, por ter nos livrado nesse dia de todo o mal, de coisas que sabemos e de coisas que nem imaginamos. O Senhor é ativo e trabalha sempre para o nosso bem. Ajuda-nos, ó Deus, produz em nosso coração o desejo e dá-nos a força para fazer a tua vontade. E estamos nessa noite aqui, ó Deus, agradecidos a Ti. Já cantamos, já oramos de novo, ofertamos em gratidão ao Senhor, louvamos o Teu nome, ouvimos louvores. Agora, Senhor, vamos senta conosco, que Teu Santo Espírito agora domine nossa mente, nosso coração, nossa vontade, e que ao entender a Tua vontade, ela se torne a nossa vontade, pelo poder do Espírito Santo em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amém. Graças ao Senhor nosso Deus. Estamos na nossa terceira noite, né? Terceira noite já, como passa rápido. E Deus foi misericordioso conosco, cuidando de nós. Hoje nós estamos na nossa terceira noite, mas no quarto encontro, falando sobre mordomia. A semana de mordomia, como bem lembrou aqui o André, ela é muito mais do que a gente pode imaginar. A semana de mordomia é uma semana de amor, porque mordomia significa amor. É você amar o Deus que te deu tudo e devolver tudo que Ele te deu em bom cuidado, em bom estado, como nós vemos na palavra de Deus. Vimos no sábado, recapitulando aqui rapidamente, no sábado nós vimos o conceito da verdadeira adoração. Adorar não é participar de um programa, não é uma apresentação, não é uma representação. Por isso que na adoração não tem lugar as palmas. Porque a adoração não tem nada a ver com quem prega, com quem canta, com o lugar. A adoração é a minha oferta a Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus vive com o Senhor todos os dias em sua casa. E quando ele se encontra com o corpo de Cristo, que é a igreja, no templo, ele vem com um sentimento: que darei ao meu Senhor. Adorar é o ato de ofertar a Deus pelo menos 4 ofertas. A oferta dos meus lábios, que é cantar quando estou na presença de Deus. A gente tem que ser tardio em ouvir. A gente tem que ser tardio em falar, pronto em ouvir, né, Alexandre? E rápido em louvar. Louve a Deus. Segunda oferta é a oferta do nosso coração. E eu oferto o meu coração derramando em oração. Porque no momento da oração particular com Deus, nesse momento é impossível ser hipócrita. Quando você fecha os olhos aqui para orar, é como se você fosse teletransportado para a capital do universo e estivesse diante do trono de Deus. Olha que privilégio é orar. E nesse momento eu posso derramar meu coração. Minha oferta de adoração é meu coração. A terceira oferta é a oferta da minha atenção. Eu venho para a igreja e eu fico atento à palavra. Eu trago a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu marco a Bíblia, estudo a Bíblia. Olha, corra de lugares onde acontece tudo menos a leitura da palavra de Deus. Na verdade, o maior momento do culto de adoração a Deus é Deus falando por sua palavra, pela sua palavra, e os adoradores ofertando a Deus a atenção. O diabo e as igrejas por aí inverteram o negócio. As pessoas vão para a igreja para falar, para pedir, para reclamar, para determinar a sua prosperidade, a sua saúde. As pessoas falam e falam, e falam cantando, e falam profetizando, e falam isso e falam aquilo. Até o diabo fala na igreja. Porque eu fico endemoniado, em vez de levar a pessoa para fora para expulsar o demônio, traz para o púlpito. E fica no maior bate-papo de brother, o pastor e o demônio.
Se isso acontecer no lugar onde você está, saia correndo, porque o Senhor não está ali. Aonde está o Senhor do universo, o diabo não fala. Louvado seja Deus, amém? Satanás não fala. Uma vez fala assim: ah, pastor, mas na sua igreja não expulsa demônio. Tanto expulsa que ele nem entra. Agora nunca vi igreja que expulsa demônio. Todo culto tem 5 demoniados, 10 demoniados. Na igreja o maior momento é Deus falando através da sua palavra, e eu ofertando minha atenção. E a quarta oferta é a oferta dos meus tesouros, a oferta dos dons financeiros que Deus nos dá. Porque quando eu oferto, quando eu dizimo, e nós vamos estudar isso mais na semana ainda, eu não estou contribuindo, eu não estou patrocinando, eu não estou participando. Quando eu oferto, eu estou sendo grato, porque tudo é dele. 4 ofertas. Obrigado, autoridade. Nós vimos depois, no domingo, que nós temos que cuidar do templo. Lembra do templo? Quantos templos existem? Quantos templos? É isso mesmo, 3 templos. Existem 3 templos que Deus está. Mas a Bíblia fala que Ele só habita num, que é o nosso corpo. Amém? Nós vimos também que Deus nos deu talentos. Todos nós temos talentos, são dons e talentos são iguais, são capacidades que Deus nos concede no nosso nascimento, ou nascimento físico, ou nascimento espiritual, mas tudo são capacidades e talentos de Deus. E tanto nossa adoração, quanto os nossos talentos, e quanto o nosso corpo, que é o nosso templo, nós devemos como mordomos reconhecer que não nos pertence. Nós vimos ontem que o nosso corpo não é nosso, a gente alisa, enfeita, corrige, pinta, mas não é nosso. E um dia, é isso mesmo, a gente pinta, alisa o corpo, enfeita, estica para um lado, estica para o outro, né? Mas não é nosso o corpo, pertence a Deus. Agora, o cuidado desse corpo é tão importante porque é nele que Deus habita. Temos que cuidar desta igreja, temos que cuidar da igreja que é a nossa família, mas especialmente temos que cuidar da igreja, do templo, que é o nosso corpo, porque é a habitação de Deus. É o lugar mais importante para Deus, é o nosso corpo. Agora, tudo que temos, tudo que somos pertence a Deus. E temos que devolver. Hoje nós vamos ver o terceiro dos 4 T's. São 4 T's. Nós já vimos os talentos, nós já vimos o templo, e hoje nós vamos ver o terceiro T, que é o T do tempo. Tempo. O que é o tempo? O tempo existe? Existe ou não existe? Alguém disse que tempo é dinheiro, certo? Vocês já ouviram essa frase? Tempo é dinheiro? Mas na verdade tempo não é dinheiro. Tempo é o quê? Tempo é vida. Tempo é vida. E tempo é uma criação de Deus. O tempo não é um Deus, como dizem algumas filosofias. O tempo é uma criação de Deus. E para tudo tem tempo. Quer ver? Vamos ler junto comigo aqui? Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 até o verso 8. Esse é um dos poemas mais lindos feitos pela humanidade. O sábio Salomão é que falou esse poema. Olha, vamos ler na Bíblia aqui, na sua Bíblia, e aqui no telão, em casa também, que você está assistindo, acompanhe. Fala nisso, pessoal. Pegue o link do nosso culto de hoje e compartilhe com as pessoas. Muitas pessoas têm assistido e se beneficiado disso. Curta, compartilhe. Lá são 3, é o triplo C, né? É curtir, comentar e compartilhar. É o triplo C. Você pode fazer isso aí. E isso aumenta o alcance do canal e aumenta o alcance em pessoas que precisam ouvir. Mas olha só, Salomão diz, verso 1: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora o que se guardou. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar
e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tudo tem seu tempo debaixo do sol. Tudo tem seu tempo. Na verdade, tem uma coisa que a Bíblia diz que deve ser feita em tempo e fora de tempo. Alguém lembra o que é? O que é, pastor Kleber? Marli? A pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, eu insto pelas misericórdias de Deus, prega a palavra. E ele fala o seguinte: em tempo e fora de tempo. Tem tempo para tudo, mas todo tempo é tempo de falar de Deus. Amém? Porque Deus é maravilhoso. E falar de Deus é simplesmente viver. Mas tempo, tudo tem seu tempo. Disse uma vez o pastor Bullion, num concílio de pastores, alguém perguntou para ele: mas pastor, como é que o senhor consegue? Na época ele era ministerial da divisão sul-americana. Ele visitava as 8 uniões do Brasil e mais 8 uniões nos outros 7 países da América do Sul, e ainda tinha tempo de fazer o programa de televisão que ele fazia na Novo Tempo, escrevia para a Revista Adventista e para a Adventist World, ele fazia vídeos também para a Hope Channel dos Estados Unidos, ele escrevia na Revista dos Anciãos, estava fazendo a meditação daquele ano, tinha uma meditação infantil, já cansei só de falar a lista. E o pastor Bullion falou uma coisa que eu nunca esqueci, ficou na minha cabeça naquela época, lá no comecinho do ministério, em 2004. Ele falou assim: como é que o senhor acha tempo para tudo isso? Aí ele falou assim: eu não acho o tempo já tem, eu faço porque eu quero. E eu fiquei isso na minha cabeça. Eu só faço porque eu quero, porque o tempo eu já tenho. O tempo eu já tenho. Todo mundo tem tempo. Quando alguém diz: eu não tenho tempo, não é verdade. Todo mundo tem tempo, porque você só faz aquilo que você quer fazer. Se você tiver 10 coisas para fazer, 10 coisas para fazer, e só tiver tempo de fazer 8, você vai fazer quais? Ou na verdade, eu vou mudar a frase aqui. Você tem 10 coisas para fazer, e só tem tempo para fazer 8. Quais você não vai fazer? Marlone, não é nem o que você não gosta, você não vai fazer o que você não quer. Porque tem algumas que você até gosta, mas você não consegui, gosto tanto de não conseguir fazer. Mas você não fez por quê? Porque não quis. Mas eu fui obrigado a fazer primeiro isso aqui. Não, ninguém é obrigado a nada. Você só faz o que você quer. Coloca na sua cabeça, só faz o que você quer. Nós temos tempo para tudo. Conta uma ilustração de que um homem, um dia ele teve um sonho, e ele chegou lá no céu, num estabelecimento chamado Banco do Tempo. E quando ele estava lá no Banco do Tempo, ele viu uma fila bem grande, um letreiro: vende-se tempo. E ele chegou olhando as pessoas que estavam naquela fila, porque ele nem sabia que era o banco, então ele não estava preocupado em comprar tempo. Mas ele viu que tinha ali no guichê uma pessoa que explicou que estava com uma doença maligna, que descobriu há 1 ano atrás, mas não tratou. Então ele estava ali disposto a pagar o que era preciso para comprar mais 1 ano, para ele poder fazer o tratamento dele de 1 ano, para cuidar da enfermidade. Outro casal que estava ali, na fila do banco, com o rosto triste, como quase chorando, desejava comprar 20 anos, porque seu filho havia sido preso e condenado a 15 anos de prisão, e eles queriam comprar 20 anos para trás, para educar o filho, como eles não educaram nos primeiros 20 anos. Outro homem, meio andrajoso, mal vestido, estava ali preocupado, com muito dinheiro na mão para comprar tempo. Ele queria comprar 30 anos, porque ele tinha negligenciado o estudo dele. Agora ele queria fazer o ensino fundamental, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Ele acha: em 30 anos eu consigo, então eu quero comprar 30 anos. E aquele homem olhou para a fila, que era infinita, porque o tempo é interminável e a fila também. Gente, é só uma alegoria, isso não existe não, tá? Se bem que tem um filme chamado In Time, não sei se alguém assistiu aqui, que as pessoas, é um momento da história da Terra que não tem mais dinheiro, tudo é tempo. E as pessoas, quando completam 25 anos de idade, ela não morre mais. E aí, com 25 anos de idade, ela começa a contar aqui no braço dela um contador de tempo. E nesse contador de tempo aqui, todo mundo ganha 1 ano de tempo. Para vocês terem ideia, um cafezinho custava 10 segundos. Então você comprar um cafezinho 10 segundos, você comprar um carro, você pagava 10 dias, por exemplo. Então não tem dinheiro, é tempo. E o trabalhador, quando ele trabalhava, ganhava 1 dia de vida.
Então, no final do dia, você ia embora, colocava sua mão lá no ponto da empresa, e a empresa te pagava com um dia de vida. Era diária, você ganhava um dia. E aí as pessoas tinham aqui a quantidade de tempo que tinham. E um homem tinha 1 milhão de dias, 1 milhão de anos. Mas ele já tinha 300 anos de vida e não aguentava mais viver. Então ele estava dando o tempo dele para quem ele quisesse pegar. Essa é a história. Tempo. Mas, pessoal, esse filme eu assisti e fiquei pensando, na verdade não é muito diferente disso não, sabia? Porque, na verdade, quando você recebe o tempo que você tem de vida, as 24 horas, 1.440 minutos, 86.015 segundos, são 90 blocos de 15 minutos, 86.200 segundos. Quando você recebe isso a cada amanhecer, a cada 24 horas, na verdade nós estamos dando esse tempo. Porque o tempo é seu, certo? Você recebeu. Agora o que você vai fazer durante esse dia? Você vai entregar esse tempo. Você pode entregar esse tempo para o seu patrão e ele te dá dinheiro. Você pode entregar esse tempo para uma pessoa e ela te dá amor. Você pode entregar esse tempo para a televisão e ela te dá um dia a mais de morte. Você pode entregar esse tempo para comer e engordar ou adoecer. Mas presta atenção, quero que você entenda isso hoje, a partir de hoje. Todos os dias você recebe 24 horas e você entrega essas 24 horas para alguém. Para alguém. Se nós formos mais a fundo, só tem 2 que recebem nosso tempo. Ou é Deus, ou é o pecado. Não é para Satanás. Porque Satanás é pecador. A gente tem que tirar essa ideia de que Satanás é um titã poderoso que está em guerra contra Deus. Que Deus é poderoso e Satanás também. Que são 2 poderes. Não existe isso. Deus é Deus, Senhor eterno. Louvado seja o nome de Deus. Amém? E Satanás, ele é mais parecido com uma ameba. Se você fizesse um risco no universo, na existência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estariam desse lado, como Deus, unigênito, ninguém é como Ele. Desse lado aqui estaria eu, você, Satanás e o protozoário, é tudo igual. É tudo igual. Agora, o protozoário é mais fraco que a gente, se bem que o protozoário mata a gente, né? Satanás é mais forte do que nós, mas ninguém é comparável a Deus. Então você não está dando o seu tempo para Satanás e para Deus. Eu estou dando meu tempo para Deus ou para Satanás. E eu quero que você me acompanhe agora nas leituras da Bíblia, para nós entendermos como que nós podemos fazer isso. Quanto tempo você tem de vida ainda? Quanto tempo? Quanto tempo vive os animais? Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Eu fiz uma compilação uns anos atrás. A tartaruga de Galápagos, ela vive 150 anos em média. Para você ter ideia, a tartaruga que Charles Darwin encontrou lá em 1830 e pouco, ela estava viva até poucos dias atrás. Ela está ali, lá em Galápagos, na ilha, lá na costa do Peru. O elefante, ele vive em média 120 anos, é tudo média, tá? O crocodilo 80 anos, o corvo imperial 65, a coruja 60 anos, o falcão 50 anos, a baleia 40 anos, um cavalo 30, um cachorro 30, um camelo também 30. Olha só, um galo vive 20 anos, a cabra 17 e a galinha só 16. Eu não sei porque o galo vive mais que a galinha, né? Porque acho que ela põe ovo, não sei, né? Deu uma coisa aqui. O carneiro, 16 anos também. O bicho da seda vive 15 anos. O camundongo vive 3 anos. Olha só, vive muito, né? Se não encontrar uma ratoeira antes. A abelha macho, o zangão, vive 5 meses. A abelha operária, que é fêmea, vive 6 meses. Mas a abelha rainha vive 7 anos. Sabe o que é isso? 14 vezes mais do que uma abelha comum. Porque a abelha real se alimenta de quê? Geleia real. Geleia real. Enquanto a abelha comum fica comendo pizza, a abelha rainha come comida. Come comida. Aí vive mais. Olha só. A borboleta vive de 2 a 4 semanas, um mês, em média, a borboleta. Mas tem um bichinho chamado Ephemeropterus, que vive 24 horas. 24 horas. Os efemerópteros, efêmero significa rápido. Rápido, coisa rápida. E róptero tem a ver com asa. Então são bichinhos de asas rápidos. Rápido no sentido de que eles são aquelas asinhas que batem bem rapidinho, e no sentido de que eles são curtos. Em 24 horas eles são incubados, nascem,
comem, crescem, namoram, reproduzem, têm os bebês e morrem. Aí quando eles morrem, os filhinhos já nascem, comendo tudo de novo. Eles passam 24 horas comendo, acasalando e tudo. Parece muito com a gente, não parece? Não parece, pessoal? Tem gente, presta atenção, ó, eu não ia falar isso hoje, mas eu vou falar agora, que eu vou falar da semana. Presta atenção. Olha como é que vive um cachorro. Um cachorro dorme, aí ele acorda. Quando ele acorda, qual é a primeira coisa que um cachorro faz? Quando acorda. Eu falei, se espreguiçar, abrir o olho. Não, isso aí é óbvio, né? Ele vai abrir a perninha dele e vai no banheiro, certo? Tá lá, no banheiro, aí xixi e tudo. Depois o cachorro levanta e passa o dia inteiro fazendo o quê? O cachorro na rua, virado, o que ele faz o dia inteiro? Perambulando, procurando o quê? Virando lata, né? Virando lata, procurando o quê, pessoal? Comida. Ele passa o dia inteiro perambulando, procurando comida. Aí acha comida eventualmente, como é que tudo. Quando chega a noitinha, o cachorro procura algum lugar para ele se aquentar, ele vai lá, faz seu xixi, sua necessidade, deita em algum lugar, de repente dorme e acabou o dia para ele, certo? Você percebeu que tem gente que vive igual cachorro? A pessoa acorda de manhã cedo, a primeira coisa que ela faz não é orar, nem ler a Bíblia, muito menos a lição, ela vai no banheiro. Depois ela se arruma, toma o café da manhã, pega o Uber, o táxi, a bicicleta, o pombo-correio, a vassoura, o metrô, vai para trabalhar. Ou vai para a escola. E passa o dia inteiro fazendo o quê, pessoal? Fazendo o quê? Procurando o quê, Railson? Comida. Porque quem está trabalhando o dia inteiro está trabalhando para quê? Para comer. Quem está estudando para quê? Para comer. Aí chega em casa, come, aí fica em casa por ali, à noitinha a pessoa vai no banheiro, faz a necessidade, toma banho, aí quando escurece, passa um tempo, ela dorme. Passou o dia inteiro igual um cachorro. Não teve tempo para a Bíblia, não teve tempo para a leitura da palavra de Deus, não teve tempo para falar do amor de Deus para ninguém, não teve tempo para testemunhar. Pastor, o senhor não sabe minha rotina? Um dia uma irmã falou assim, pastor, o senhor não entende, que eu não tenho tempo. Aí o senhor vem para mim dizer que tem que ler a meditação da mulher, a meditação do homem, a meditação do adolescente, a meditação infantil, o desejar de todas as ações, o reavivar de sua palavra, tem que ler a lição da escola sabatina dos adultos, eu tenho que ler do meu filho do juvenis com ele, aí depois eu tenho que, tudo isso, ainda passa a leitura do ano bíblico e o livro do ano. O senhor é pago para ler. Viu, pastor Cleber? Vai falar isso já. O senhor é pastor, é pago para ler. Eu não. Eu saio de casa, tenho que pegar metrô, ônibus, tudo, isso, tudo. Eu não tenho tempo. Essa é uma das frases mais faladas, mas não é verdadeira. Mas quanto tempo vive um homem, um ser humano? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. Abre aí. Ó. Nós vamos ler rapidamente aqui alguns capítulos, vamos passar ali também. Igual aquela lista que nós fizemos dos animais. Olha só o que a Bíblia fala sobre o tempo de vida dos patriarcas. Em Gênesis capítulo 5. Eu vou falar o verso, já está ali já também na tela para você acompanhar comigo. No capítulo 5 de Gênesis, no verso 5, fala que Adão viveu quantos anos? 930 anos e morreu, e teve filhos e filhas e morreu. No verso 8, fala que Sete teve 212 anos de vida. No verso 11, Enos, 105 anos de vida. No verso 14, Cainã, 110 anos de vida. Quer dizer, 900, quero ver se vocês estavam atentos, tá? 910 anos. Malaléu, no verso 17, viveu 895 anos. Jared, olha quantos anos, Jared viveu 962 anos. Matusalém, o homem que mais viveu, no verso 27, 969 anos, quase um milênio. Lameque, aí eu tirei Enoque, porque Enoque não morreu, 365 anos, e Deus o levou para si, isso é uma outra história. Lameque, o neto, viveu 777 anos, no verso 31, e morreu. Aí depois nós vemos aqui Noé, o patriarca que morreu depois do dilúvio, viveu 950 anos, capítulo 9, verso 29. No capítulo 11, no verso 32, nós vemos o pai de Abraão, Terá. Terá viveu 205 anos. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha a diferença da expectativa ou da vida, porque tem diferença entre expectativa e vida. A vida de Noé, o patriarca que morreu depois do dilúvio, foi 950 anos. Já Terá, o pai de Abraão, só 205. Abraão, Gênesis capítulo 11, verso 32, Terá, né? A Sara, primeiro, capítulo 23, verso 1 e 2,
Sara viveu 127 anos. Eu achei interessante colocar aqui Sara, porque na verdade Sara é a única mulher da Bíblia que a Bíblia diz com quantos anos morreu. Sara foi uma mulher, a minha princesa, né? O nome dela é princesa. Sara foi uma mulher tão especial que ela é a única mulher que a Bíblia fala quantos anos viveu. E Sara viveu 127 anos. Abraão, seu marido, viveu 175 anos. Irmãos, esses números aqui de anos é algo extraordinário para nós hoje, né? Mas você consegue ver a diferença de 969 para 175? Com quantos anos morreu Moisés? Quer dizer, Moisés morreu, na verdade ele morreu, né? Ele morreu. Só que ele está vivo, que ele ressuscitou. Mas Moisés viu quantos anos ele morreu? A Bíblia fala. Quanto? 120 anos. 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, cuidando de ovelhas, 40 anos no deserto, cuidando do povo de Israel, até chegar às portas de Canaã, quando o Senhor o deixou morrer. Seus olhos não haviam se apagado, seus pés não haviam cansado, suas sandálias não haviam sido gastas, sua vestimenta não tinha envelhecido. Moisés, com 120 anos, estava tão forte quanto tinha 40 anos. Por quê, pessoal? Como nós aprendemos ontem, a força não está no que você come. A vida não é dada pelo que eu como. Ninguém tem saúde porque come bem. Nós temos saúde se obedecermos a Deus. Porque uma pessoa que come tudo do bom e do melhor, e não tem Jesus, a expectativa dela é de 80 anos, 70 anos, 100 anos. Mas uma pessoa que come o que é bom e obedece ao Senhor, tem expectativa de vida eterna. Louvado seja Deus. Amém? Então você não come para viver. Você come para obedecer, para a honra e glória de Deus. Mas esses homens, aqui tem uma questão claríssima aqui, nessa história, que nós vimos que a queda da vida de 950 para 205, 127, 175, é depois do dilúvio, a alimentação. A alimentação não me dá vida, mas a alimentação tira a vida. E nós vimos ontem que a alimentação até nos afasta de Deus. Não é possível ter verdadeiro relacionamento com Deus comendo errado. Porque em 1 Coríntios capítulo 10, verso 21, fala o seguinte: não podemos nos sentar à mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Não podemos nos servir do cálice de Deus e do cálice de Satanás. Não é possível ser um cristão e comer como um pagão. E Deus, desde o princípio, a primeira ordem, na verdade, a segunda ordem que Deus deu para Adão e Eva, porque a primeira ordem que Deus deu para Adão e Eva é: façam nenê, crescei-vos e multiplicai-vos, faça nenê. Depois ele disse para eles: o que vocês vão comer? Do fruto que dá semente, que está sobre a terra, isso vos será para o seu mantimento. Então, desde o começo, a alimentação foi importante para a gente. Mas mais importante é obedecer a Deus. Mas e hoje? Qual é a expectativa de vida de hoje? Moisés, quer dizer, Abraão, 175. Moisés, 120. E hoje? Qual é a expectativa de vida de hoje? O Japão talvez seja o país com a mais alta expectativa de vida, chega às 80 e pouco. O Brasil está em torno de 74 para a mulher, 72 para o homem. Quem aqui tem mais de 70 anos? Quem mais? O que você está apontando, Eduardo? Papai? Quantos anos, irmão? É você mesmo. Já chegou nos 50? Quase o dobro. Lá na igreja do Altos do Raposo, o irmão Antônio e a irmã Valquíria, espero que esteja assistindo, ele tem 92, ela 94. O casalzinho chega na igreja de mãos dadas, sentam direitinho para assistir a Bíblia, não usam óculos, não usam bengala, andam normalmente, enxergam melhor do que eu. 92 e 94, estão lá firmes em Jesus Cristo. Mas olha, a expectativa não é. Eu tenho 51 anos. Se a expectativa do brasileiro é de 70 anos, vamos colocar 70 anos, então eu tenho mais quantos anos de vida? Quanto? 6? Calma, isso é profecia? Não, você sabe que uma vez, olha aqui, foi o Sadraque aí, teve que uma vez eu fui ver no curiosidade num site, que você colocava seu nome, colocava data de nascimento, respondia algumas mensagens, algumas coisas sobre você. Eu era pastor em Avaré, na época, em Avaré, 2007. Aí eu fui ver, aí clique aqui para saber o dia da sua morte. Aí eu cliquei, respondi o formulário e cliquei. Aí apareceu uma data, um dia de fevereiro lá, de 2027. Eu estava em 2007. Aí eu falei, misericórdia, 20 anos, 27. Aí eu fui e
Fiz de novo, cliquei, deu 2018. Já passou, mas eu cliquei de novo, deu 2015, falei, deixa eu parar esse negócio que está chegando perigosamente perto, né? mas a primeira foi 27, então ainda estou no tempo ainda, estou no prazo, né? Mas quanto tempo a gente tem de vida? Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos ver o que a Bíblia diz? Olha aqui, ó. O que a Bíblia diz? Moisés escreveu o primeiro salmo. Foi Moisés que escreveu, Salmo 90, não foi Davi. E ele diz assim, ó, no verso 10, a duração da nossa vida é de quantos anos? 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente. E nós o quê? Voamos. Eu ainda lembro, eu fui criado uma parte da minha vida com minha avó. Criança que é criada com vó fica mais inteligente e mais bonita. Isso é científico, viu, pessoal? Concorda, né, pastor? Fica mais inteligente, mais bonito. Quem foi criado por vó aqui? Olha só. Quem tem vó do lado fica mais bonito e mais inteligente. Minha avó me criou e eu lembro que minha avó fala assim, olha, você não manda no seu nariz. Essa é frase de vó, né? Você só vai mandar no seu nariz quando eu fizer 18 anos. E eu não vi a hora de fazer 18 anos. Eu já fiz 18 anos 2 vezes. Já estou chegando na terceira vez, 18 anos, e ainda não mando no nariz, né? Porque quando eu fiz 18 anos, fui para o exército. Conseguiram me colocar no exército com todo esse tamanho. Eu falava que não tinha tamanho, eu só, sai daqui, demônio. E fui, fiquei lá 2 anos no exército. Saí do exército, casei. Aí a Rosana que mandava em mim. Aí começou a nascer filho, um menino atrás do outro. Aí eles que mandavam em mim. Aí fui fazer teologia, que você passou, eu vou mandar. Aí virei, passou a igreja que manda em mim. E que bom, né? Quem não tem ninguém para mandar em você é um homem muito infeliz. Você tem que ser dirigido, veja só. Mas olha, 70 anos, pessoal. 70 anos. E ele fala que quem passa disso, pela força, chega aos 80, é canseiro e enfado. Esses dias está vendo, pessoal, nós somos a geração que mais consome remédios em todas as gerações. Não é à toa que o segundo país mais poderoso do mundo, você sabe qual é? O segundo país mais poderoso do mundo, financeiramente, é a indústria farmacêutica. Meu pai era médico. Ele faleceu já em 2010. E eu vi muitas vezes meu pai receber as pessoas vendendo remédio em casa. E ele tinha um consultório, a farmácia. E muitas vezes meu pai recebia aqueles remédios, aquelas amostras grátis, e recebia prêmios para receitar os remédios. Eu cresci nesse mundo. Os médicos passam boa parte da sua formação aprendendo o nome de remédio. Porque saúde não dá dinheiro, o que dá dinheiro é doença. E vida não é ter saúde. Vida é tempo. Tempo. E tempo é um dom de Deus. Um dom que Deus dá a todas as pessoas. E esse dom, que é a vida, diz a Bíblia aqui, que ele passa voando. Passa voando. E é nosso dever, pessoal, cuidar bem desse tempo. Mas, na verdade, é uma ilusão pensar que o irmão que passou dos 70 já está na hora extra. É uma ilusão pensar que eu, que estou com 51, ainda tenho 19. É ilusão pensar que a Mali, que tem 8, ainda tem 62. É uma ilusão. Porque, na verdade, pessoal, sabe quanto que nós temos de tempo de vida realmente? Você quer saber? Naquele site que você descobria o dia da sua morte, o Dr. Rogério ele mandou esse ano um link para a gente da Sociedade Americana de Medicina. E lá você respondia, não um questionário pequeno, mas eram dezenas e dezenas de perguntas. Ele colocou no grupo da saúde. Vocês lembram disso aí, né, Priscila? E ele mandou em inglês o site, eu fui responder ali, são dezenas de perguntas, perguntas de tudo. E no final o site é uma pesquisa científica de doutorado dos Estados Unidos. Ele dá uma expectativa de vida. E a minha expectativa de vida foi de 101 anos de vida. Falou assim, você vai chegar aos 101 anos, está lá, né? Aí embaixo assim, ó, bobinho, né? Assim, em inglês, né? Mas estava lá. Mas será que é essa a expectativa mesmo? O que diz a Bíblia? Vamos ver? Olha o que diz a Bíblia aqui, ó. No livro... Aqui esse texto é interessante. Remindo o tempo porque os dias são maus. Mas aqui o apóstolo fala o seguinte, ó. Ele voltou aqui, não é para ter voltado. Olha o que diz Hebreus, capítulo 3, verso 12 e 13. Ele fala assim, vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Não deixe que seu coração seja rebelde.
Não deixe seu coração se aparte de Deus. Lembra que nós vimos ontem que meu corpo, ele deve ser oferecido a Deus. Hebreus capítulo 6. Porque meu corpo é um dom de Deus. Meu corpo é o templo de Deus. Eu tenho que oferecê-lo a Deus. Porque se eu não ofereço meus membros a Deus, eu ofereço ao inimigo dele. E aí o apóstolo Paulo: não permita que seu coração seja perverso para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Olha o que ele diz, Hebreus capítulo 3, verso 12 e 13. Durante todo o tempo que se chama hoje. Eu coloquei em branco ali, mas na Bíblia Almeida atualizada, essa palavra hoje está em letra maiúscula. Hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hoje, esse hoje, pessoal, é o hoje do momento. É ilusão pensar que nós temos ainda 59 anos, 60 anos, 19 anos, 25 anos, 50 anos. Nós não temos isso. Tudo que você tem de vida é hoje. É hoje. O mundo está formatado para você pensar que você tem muita vida. O mundo está formatado para você pensar que você pode passar tempo. Irmãos, o cristão, o homem de Deus e o ser humano não devia passar tempo. Passar tempo, na verdade, é dar seu tempo para alguém. Porque, presta atenção, se você pega no passado eram cruzadinhas, hoje em dia não são mais cruzadinhas. No passado você via pessoas fazendo cruzadinhas, tinha até cruzadinhas bíblicas. Quer ver? Quem aqui não sabe o que é cruzadinha? Tem gente que não sabe. Os que não levantaram a mão, que não sabem, que dão vergonha de falar. Mas cruzadinha, quem aqui, qual foi a última vez que você fez uma palavra cruzada? Faz tempo, não faz? Por que servia a cruzadinha? Passar tempo. Perder tempo. Hoje não tem cruzadinha, hoje sabe o que tem? É isso aqui, presta atenção que vocês vão saber o que é rapidinho, O que é isso? Feed. Passar tempo. Passar tempo. Gente, hoje. Mas sabe o que é esse hoje? É agora. Porque ontem ninguém tem mais. Amanhã é só uma promessa. E hoje já acabou. Acabou ou não acabou? Se você tinha que fazer alguma coisa no dia 17, 17 já acabou. O que você tem? Agora. Olha a palavra lá, Mali. Agora. Nós só temos agora. E é importante que a gente não esqueça disso. Por isso que o sábio Salomão disse que se ele tivesse que escolher ir na casa de um aniversário ou na casa de um velório, ele escolheria ir na casa de um velório. Porque o aniversário me engana, o velório fala para onde eu vou. Sem ser tão melancólico como Salomão, ele estava certo. Porque a gente não tem que viver na paranoia de que eu vou morrer qualquer hora. Mas a gente não pode viver na idiotice de achar de que a gente não vai morrer. De que a vida não vai passar. É pouco tempo que nós temos. É muito pouco tempo que nós temos. Só temos hoje 24 horas. É ilusão pensar que nós temos mais tempo. Por isso que Moisés, no Salmo 90, ele faz o melhor pedido que uma pessoa pode fazer. Vamos ler junto esse texto aqui? Salmo 90, verso 12. Moisés pediu a Deus o seguinte, no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Você em casa fala também. Vamos agora ficar calma que eu falo 3 de novo, tá? 1, 2, 3. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Essa oração devia ser nossa de manhã cedo. Senhor, acordei, eu tenho 24 horas, eu tenho o tempo de minha vida. Me ensina a ser sábio, me ensina a contar meus dias, me ensina a gastar bem meu tempo. Todos nós gastamos o tempo. Agora nós temos que gastar com sabedoria. Porque olha, tem gente que em um dia faz muita coisa. Tem gente que em um ano não consegue fazer nada. Você já viu isso? Existe uma palavrinha grande e feia chamada procrastinação. Você sabe o que é isso? A arte de procrastinar. Procrastinar é você usar todo o tempo que você tem disponível. Se você tiver uma semana para fazer um trabalho, você vai usar uma semana para fazer o trabalho. Se você tiver um dia para fazer o mesmo trabalho, você vai fazer o mesmo dia o meu trabalho em um dia.
O que nós temos que aprender, e as pessoas mais bem-sucedidas na vida são as pessoas que conseguem usar o seu tempo da melhor maneira possível, usar o agora. Ele sabe usar bem o tempo. Se ele tem uma semana para fazer um trabalho, e ele vai ter aquela semana reservada para isso, as pessoas acima da média, elas fazem tudo o que tinha que fazer em uma semana, elas fazem em 3 dias, e ficam com quantos dias para elas? 4 dias. Para fazer o quê? Alguma coisa, Rebeca. Mas sabe para quem? Para você. Porque os 3 dias você trabalhou foi para alguém. Mas a gente gasta o nosso dia com todo mundo, menos com quem merece nosso dia. E quem merece o nosso dia é Deus, que é o nosso Criador. Como que eu posso fazer um dia valer mais do que um dia? É possível isso? Como é que eu faço para esticar um dia? É possível. Para que você entenda que eu vou como esticar um dia, que é o objetivo de hoje, eu quero que você me acompanhe nessa historinha bíblica aqui. Agora vai comigo, se ajeita aí no assento aí, acorda, porque você vai ter que passear comigo em vários textos da Bíblia, e eu vou apresentar para você aqui um problema da Bíblia que talvez você nunca viu, e um dia alguém falou assim: pastor, se eu nunca vi, então não me mostra. Mas você vai ver uma contradição na Bíblia, quer ver? Nós vamos ler os textos juntos, para você ver a contradição. A pergunta é o seguinte: em qual ano Salomão começou a construir o templo? Você sabe? O grande templo de Salomão. Que ano? Esse templo aqui, ó, lindo. Todo feito de ouro e acácia e marfim. Qual ano? A Bíblia diz. Vamos ler juntos aqui, ó. 1 Reis, capítulo 6, verso 1. E sucedeu que no ano 480, olha só, 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, que é o 2º mês, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Olha só, no ano 480, depois que saíram os filhos de Israel do Egito. O que Salomão está dizendo aqui? O que o autor bíblico está dizendo em 1 Reis, aqui, que provavelmente foi Esdras. O que ele está dizendo aqui claramente? Quanto tempo o povo de Israel ficou no Egito? Quanto tempo? Está escrito ali, quanto tempo? 480 anos, ó, 480 anos depois que saíram do Egito. Eles saíram do Egito com Moisés, atravessaram o Mar Vermelho, rodaram 40 anos no deserto, depois atravessaram o Jordão, Moisés faleceu, eles atravessaram o Jordão, ficaram guerreando ali, e daquele dia que eles atravessaram, atravessaram o Mar Vermelho, até chegar a Salomão, teve Saul, Davi, agora é Salomão que estava no reino. Salomão pegou tudo que o pai dele, Davi, guardou para o templo, porque Deus não permitiu que Davi construísse o templo, e Salomão agora vai construir o templo. No final do seu 3º ano, no início do 4º ano, ele começa a construir o templo. Então presta atenção, do dia que eles saíram do Egito, até chegar o dia que Salomão vai começar a construir o templo, passaram-se quantos anos? 480. Essa é a palavra de Deus, amém? Livro inspirado. Agora me acompanhe no resumo 480 anos. O resumo que Estevão fez na pregação dele sobre essa história. Porque Salomão só falou 480 anos do Egito até chegar nele, certo? Agora olha Estevão contando a história. Vamos ler juntos aqui, ó. Primeiro, capítulo 13, verso 18. Eu estou resumindo a oração dele. Foi bem grande ali quando Estevão fez isso aqui. Ele começa a falar o seguinte: e suportou-lhes os maus costumes por cerca de quantos anos? 40 anos no deserto. Então olha só, no deserto eles passaram 40 anos. Aquilo que eu falei para vocês, nós vamos ver agora na Bíblia, tá? Aqui os textos aqui você pode anotar. Vai contando, 40 anos. Depois, Estevão diz no verso 20, vencidos cerca de 450 anos, depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então olha só, foram 40 anos no deserto, depois que eles entraram em Canaã, Josué foi o primeiro juiz, depois veio Otoniel, e assim foi indo juiz até o último juiz, que foi Samuel. Aí veio o primeiro rei, que foi Saul. Então do primeiro juiz, Josué, até o último juiz, Samuel, a Bíblia diz que passaram-se 450 anos. Depois disso, deu-lhe juízes até o profeta Samuel. Está aí, ó, 450 anos. Estevão continua, no verso 21 ele fala: então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim.
Isso pelo espaço de quantos anos? Mais 40 anos. Veja, Estevão está contando a história e datando, dando datas. Saul reinou 40 anos. Depois de Saul, segundo Samuel capítulo 5, verso 4, fala, da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, depois da morte de Saul. E reinou quantos anos? Mais 40 anos. Davi reinou 40 anos. Aí veio o filho dele, Salomão, reinou no ano 480, depois de sair dos filhos de Israel do Egito. Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, esse é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Então, até o 3º ano de Salomão, o templo não estava construído. Então, Saul reinou 40 anos, Davi 40 anos, Salomão reinou 40 anos, agora ele começa a construir o templo. Vamos fazer a soma? Olha só a soma aqui, ó. 40 anos no deserto. Se quer tem calculadora, ele vai somando aí, ó. Mais 450 anos, os juízes governando. Tá todos os textos bíblicos. Mais 40 anos, Saul sendo rei. Mais 40 anos, Davi sendo rei. Depois, mais os 3 primeiros anos de Salomão. E aí ele começa a construir o templo. Foi quando Salomão falou que esse 3º ano era o ano 480 depois de sair do Egito. Se você fizer a conta, vai dar quanto? 500 e... Ué. 573. Soma aí. 40 mais 450. Soma aí, ó. Mais 3. Professora. Olha só. 573, certo? Mas a Bíblia diz em 1 Reis que foi 480. Olha só. Um errinho pequeno, né? É como um dia eu vi naqueles memes do Enem, que uma pessoa chegou na porta e não conseguiu entrar, e o jornalista perguntou, mas você não conseguiu chegar? Meia hora é atraso? Assim, né? Meia hora não é atraso, meia hora é quase da hora, né? 93 anos é erro? 1 Reis fala que foi 480. Mas se você conta na história que a Bíblia conta, dá 573. Isso dá um valor, dá uma diferença de 93 anos. Contradição na Bíblia? Não. Sabe por que não? Olha só aqui, pessoal. Juízes capítulo 3, verso 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim, quantos anos? 8 anos. Presta atenção. Israel prosperava, e quando prosperava, esquecia de Deus. Quando esquecia de Deus, chegava uma nação, prendia, dominava Israel, e eles eram escravos daquela nação, e serviam aquela nação. Lembra que nós falamos que servir alguém é dar o seu tempo para alguém? Olha só, pessoal, quando você está empregado, você está dando, é uma questão de troca. Você troca o melhor horário do seu dia, e o seu patrão fica com a sua vida e te dá dinheiro. Aí você vai para casa sem a vida, porque você entregou para o patrão, e fica com o dinheiro dele. Com a sua vida, ele vai viajar, construir a casa dele, fazer a vida dele. E você todo mês deixa a sua vida, servindo o seu patrão, e leva só dinheiro para casa. Como alguém disse, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Fica a dica, tá? Mas olha só, 8 anos, vai contando. Passou o tempo, Juízes 13 e 14, e os filhos de Israel serviram a Eglon, porque é o seguinte, serviram 8 anos ao Cusã-Risataim. Aí Deus mandou um juiz e libertou os judeus, que eles prosperavam, esqueciam de Deus, caíam em pecado, eram presos. Lá no cativeiro eles glorificavam a Deus, pediam perdão, Deus, amante como é, mandava um juiz, libertava, eles obedeciam, prosperavam, caíam de novo. E agora caíram outra vez, depois de 8 anos, e ficaram servindo a Eglon por mais quantos anos? 18 anos, vai vendo. E aí, a Bíblia diz que chegou no capítulo 4, clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Caíram de novo em pecado, agora clamaram a Deus, porque já fazia 20 anos que eles serviam o Deus Jabim. Mais 20 anos. Quando chega agora em Juízes capítulo 6, verso 1, fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, de novo. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, por quantos anos mais?
Mais 7 anos, eles serviram os midianitas de novo, mais 7 anos. Servir, pessoal, é dar o seu tempo para alguém. Ficou claro isso aí, né? É isso aí, presta atenção, mais 7 anos. Depois, a Bíblia fala que eles caíram de novo em pecado, depois de Deus ter mandado um outro juiz que libertou. Eu estou resumindo a história, você pode pegar os textos e ler a libertação deles. Mas aqui, ó, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor. Você percebeu o padrão? Eles faziam o que era mal, caíam em cativeiro, sofriam, se arrependiam, Deus perdoava, mandava um juiz e eles eram libertos. Serviram os filisteus por mais quantos anos? 40 anos. Olha só, pessoal. Cusã e Zataim, eles serviram Cusã por 8 anos. Serviram Eglon por 18 anos. Serviram Jabim por 20 anos. Serviram os midianitas por 7 anos. Serviram os filisteus por 40 anos. Isso tudo dá quanto? 93 anos. Sabe o que significa isso? Os 93 anos que estão faltando na conta de Salomão e que aparecem na conta de Estevão, sabe quais são? Os 96 anos que Israel não viveu, porque deram sua vida para outras pessoas. Sabe o que significa isso? Existem 2 tipos de tempo: o tempo cronos, que é o cronológico, e o tempo kairos, que é um tempo de qualidade, qualitativo. Irmãos, tem muita gente dando tempo que não é o tempo de qualidade, entregando a vida para Jesus Cristo. Quando aquela mulher falou para mim, pastor, o senhor é pago para ler. O senhor tem que ler, o senhor é pago para ler, o senhor é pastor. Eu não tenho tempo. Irmãos, eu tenho tempo. Realmente eu tenho tempo. Eu acordo todos os dias às 5 da manhã, faço minha meditação, leio a Bíblia, a lição, leio Reavivados, leio a lição dos jovens, a dos adultos, adolescentes. Eu faço as 3 lições todo dia, leio a meditação, leio mais meu ano bíblico, que eu faço à parte, vou mostrar para vocês aqui. Depois eu leio algum texto, faço um sermão, todo dia eu faço um sermão, todo dia eu faço um sermão. Eu tenho mais de 1.500 sermões, todo dia eu faço um sermão, ou começo um sermão. Vou levar a Camila na escola, volto no caminho aqui na Raposo, 1 hora para voltar da escola até chegar em casa de novo, vou ouvindo algum sermão, vou ouvindo algum texto bíblico. A semana passada eu acabei de ouvir a Bíblia. Ouvir a Bíblia. Eu ouvi a Bíblia esse ano inteiro. E no dia 11 de novembro agora, eu vou terminar de ler a Bíblia esse ano. E no dia 12 de novembro eu vou começar de novo a ler a Bíblia. E em 2024 eu quero ler até junho a Bíblia e de julho até dezembro ler a segunda vez a Bíblia. Por que eu tenho tempo? Por que eu tenho tempo? Porque eu quero. Prioridade. Eu quero. Meu tempo pertence a Deus. Eu devolvo a Ele. Eu devolvo, meu Senhor. O tempo de qualidade que Deus quer dar. Irmão, escuta uma coisa. Faça isso. Quem tem iPhone, existe aqui nos ajustes do iPhone uma coisa que o Steve Jobs fez aqui. Não sei se vai dar um tiro no pé dele, que é chamado tempo, uso. E você pode ver aqui o quanto tempo de uso. Você pode ver aqui um relatório do que você está fazendo. Quanto tempo você está dormindo, quanto tempo você está lendo, quanto tempo você está estudando. Faça uma análise de quanto tempo você passa. Isso é você que tem que fazer. Quanto tempo você passa. Aí você vai ver que provavelmente você não está vivendo. Como Israel não viveu aqueles 93 anos. Na contagem de Deus, Israel só tinha 480 anos quando saiu do Egito. Por quê? Porque todos os outros anos que eles serviam a Eglon, a Jabim, a Cusã e Zataim, aos filisteus, aos midianitas, naquele tempo eles não estavam vivendo. Viver é servir a Deus. Como eu falei ontem para vocês, é necessário que você saiba quem domina seu corpo. Como eu falei no domingo, é necessário que o que você sabe fazer, você dê para Deus. Eu não posso ter uma capacidade, eu não posso ter um dom e nunca usar esse dom para Deus. Mordomia não é só cuidar de dinheiro, mordomia é cuidar do que você sabe fazer. Eu sei fazer alguma coisa, o que eu sei fazer eu vou dar para Deus de alguma forma. O meu corpo eu tenho que dar para Deus e o
tempo também eu tenho que dar para Deus. Escuta uma coisa, ninguém tem que ter o tempo que um pastor tem para estudar. Eu tenho tempo para estudar. Os pastores, pastor Kleber foi pastor durante, presidente de muito tempo, pastor que também foi pastor, são pastores ainda, só não estão mais, estão na ativa também, mas é isso aí, já entenderam, né? Eu estou falando demais já. O pastor tem tempo, e um ensinamento fala para a gente o seguinte: pastor, você é pago para estudar. Já falou isso, pastor Kleber? Já falou, o presidente gosta de falar isso. Você é pago para estudar, porque a parte da manhã o pastor é pago para estudar. Eu tenho que, porque se eu não estudar, eu não encontro isso na Bíblia. Se eu não estudar, eu vou contar historinha para você aqui na frente. Se eu não estudar, eu vou ser medíocre. E eu não posso ser medíocre, porque Jesus morreu por mim. Meu corpo pertence a Cristo. Esse corpo tem que ser santo e puro. Meu tempo pertence a Cristo. Mas escuta uma coisa, ninguém precisa, se tiver ótimo, mas ninguém precisa ter o tempo que o pastor tem para estudar, porque Deus não quer tempo de tempo cronológico. Ele quer tempo o quê? Kairós. Kairós, dê tempo para Deus. Ah, pastor, se eu fizer todos os arranjos aqui, eu só consigo separar 15 minutos. Dê para Deus. Porque nas mãos do Senhor, esses 15 minutos são mais do que suficientes para Ele mudar a sua vida e a vida de quem está do seu lado. Amém? É mais do que o suficiente. Quanto tempo Deus precisa para salvar alguém? Quanto tempo a pessoa precisa para mudar? Olha como é que você faz um dia, vale mais que 24 horas. Salmo 84, verso 10, Davi diz o seguinte: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Meu irmão, escuta uma coisa em nome de Jesus Cristo. Paulo disse no primeiro texto que eu li nessa semana, sábado de manhã, o primeiro texto, alguém lembra? Alguém lembra? Eu vou dar uma tupperware para quem lembrar. Não, vou dar outra tupperware, alguém lembrar. Uma tupperware de tampa azul, naquela não. Tupperware, vou dar uma tupperware, não vou falar já. Hebreus capítulo 10, verso 20, estava anotado, né, Marlane? Eu sabia. Hebreus capítulo 10, verso 25, Paulo diz: não deixe de congregar, como já é costume de alguns, antes, admoestando a cada um, uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se aproxima o dia. Todo mundo tem uma noção de que esse mundo não vai mais muito longe. Nós que somos cristãos e esperamos a volta de Jesus, nós pensamos, aqui na porta alguém perguntou para mim essa semana: pastor, essa confusão lá em Israel, de Hamas e Palestina, isso é sinal da volta de Jesus? A gente que crê na volta de Jesus, a gente consegue ver que o mundo não vai muito longe. Quem não crê em Cristo também vê. Cientistas que não creem em nada fizeram um tal do relógio do juízo final. Já viram isso aí? Relógio do fim do mundo? Que essa semana agora o relógio, ele adiantou. Ele está a poucos segundos da meia-noite. A meia-noite é o fim do mundo. É claro que a gente vê que esse mundo não vai longe. E Paulo diz: tanto mais quanto vezes se aproxima o dia, mais eu devia estar onde? Na casa do Senhor. Mas, meu irmão, presta atenção. Aonde é a casa do Senhor? Onde é, Rebeca? Aonde está a casa do Senhor? Aonde está a casa do Senhor? A casa do Senhor sou eu. A casa do Senhor é você. Mas nessa casa entra vídeos, músicas, leituras, conversas. Quanto do Senhor entrou em sua vida hoje? Quanto do seu tempo foi para o Senhor? Hoje eu quero que você pense nisso. Quanto tempo da sua vida pertence a Cristo? Porque Paulo diz: já estou eu crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por que eu estou lendo esse texto aqui, irmãos? Porque um dia uma pessoa falou para mim assim: pastor, mas tudo que você fala tem que colocar Deus no meio? Não pode ter coisa sem Deus, tem que ter Deus. Os jovens precisam de quadra, precisam de vôlei, os jovens precisam de música, os jovens precisam de coisas novas, os jovens precisam de agitação. Meu irmão, o que os jovens precisam é de Cristo.
O que você precisa é de Jesus Cristo. Você não precisa de agitação, você não precisa de música, você não precisa de pregador bom, você não precisa de banco acolchoado, você não precisa de ar-condicionado, você não precisa de boa programação, você não precisa de visita de pastor, você não precisa de atenção, você não precisa de que as pessoas te vejam, você não precisa de educação, você não precisa de apoio do governo, você não precisa de oportunidade. Tudo isso é bom, mas o que você precisa é de Cristo. O que você precisa é de Deus em sua vida. O que você precisa é da Bíblia, passar tempo com a Bíblia, criar vergonha na cara e deixar de gastar dinheiro com o que não é pão. Irmãos, a maioria não tem a assinatura da lição da escola sabatina, não estuda a lição. Eu fui visitar uma família, a semana passada, antes da semana de oração, fui visitar uma família, a esposa me convidou para ir lá, porque os 2 filhos deles querem ser batizados. E quando eu cheguei, encontrei depois, um certo tempo, o pai também estava lá. E eu conversando com o pai, ele falou assim: pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu nunca participei de uma escola sabatina na granja. Terminava o culto, eu vou embora. E ele falou assim: e para mim é natural, terminou o culto, acabou, eu não tenho que ficar. Terminou o culto, espera, eu vou embora. Mas um dia o Senhor falou, na igreja, que salvos estudam a lição da escola sabatina. Irmãos, escuta uma coisa que eu falo para você aqui, ó. Pastor Arildo falou isso que eu vou falar para você aqui. Eu já falava antes dele, o tempo que ele já fala sobre isso, que eu fui departamental de escola sabatina, há muito tempo eu falava o seguinte: nunca vi um casal que estuda a Bíblia e a lição da escola sabatina dizer: pastor, nós estudamos a Bíblia todos os dias, estudamos a lição, mas vamos separar. Não existe casamento destruído quando a Bíblia está nele. Não existe. Quando a Bíblia está num, pode ser que aconteça o casamento destruído, mas se os 2 leem a Bíblia juntos, se os 2 estudam a lição da escola sabatina juntos, Satanás não tem poder nesse casal. Louvado seja o nome de Deus. Porque Deus está ali. O que você precisa é passar tempo com a Bíblia e inventar maneiras de passar tempo com a Bíblia. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que significa isso, pessoal? Eu estava conversando aqui na porta com algumas irmãs esses dias, esses aqui na semana de oração. Nós somos pessoas espirituais. E pessoas espirituais são espirituais sempre. Pessoas religiosas são religiosas sempre. Não existe um momento em que eu não sou pastor. Eu sou pastor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque ser pastor é ser cristão, você tem que ser cristão. Cristo é que vive em mim. Ele não vive só na hora do culto, ele não vive só na hora da escola sabatina, ele vive em mim. Então em todos os momentos da minha vida, Cristo vive em mim. Porque senão eu não vivo. 93 anos da história de Israel se perdeu, porque eles serviram alguém. E você precisa pensar quem você serviu hoje. Quanto tempo hoje você passou com Cristo. E escuta uma coisa, Deus não está preocupado com quantidade de tempo, mas é qualidade de tempo. Dê atenção para Deus quando você pegar sua Bíblia. Com o tempo, você vai aprender a passar mais tempo com Jesus e viver. Amém? Invente jeitos de viver. Eu fiz uma conta, eu gosto de fazer essas contas aqui. Eu tenho 51 anos e 24 dias. Amém, né? Que eu fiz aniversário dia 23 de setembro, então não fez um mês ainda. Olha, alguém vai assim: pastor, o senhor gosta de falar sobre isso? Acho que eu gosto, porque ou eu envelheço ou eu morro. Então o que é melhor, hein? Falando de mim, envelhecer ou morrer? É melhor envelhecer. Envelhecer direito, enxuto, sem fazer plástica, tá? Nem lipoaspiração. Olha só, eu tenho 51 anos e 24 dias, 2.664 semanas e 3 dias. Tenho um total de 18.651 dias de vida. Amém? Vitórias aqui, Elisandra, vitória. Eu vivi 18.800. Eu vivi, eu não tenho mais. Eu não tenho mais. No dia 29 de julho de 2011, eu baixei no meu primeiro iPhone um aplicativo chamado YouVersion. A Bíblia. Desde o dia 29 de julho de 2011, eu me propus a ler a Bíblia todos os dias e marcar. Aqui é a tela. Todo dia essa tela é gerada automaticamente no iPhone. 4.463 dias de perseverança na Bíblia. 309 dias no novo processo que eles falam que é uma meditação especial. 637 semanas seguidas. 290 dias na Bíblia esse ano. Dos meus 18.651 dias, eu estou contando já 4.463 dias lendo a Bíblia todo dia.
Todo dia. Por que eu mostro isso aqui, pessoal? Para você ver como o pastor Euquém é santo? Não. Para mostrar que você também pode. Se você quiser. Se você quiser. Invente um jeito de contar. Invente um jeito de passar tempo com Jesus Cristo. Invente um jeito de você gostar das coisas de Deus, de gostar da leitura, de gostar de ouvir, mas entregue seu tempo para Deus. Eu, de boa vontade, diz o apóstolo Paulo, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Paulo está falando para os coríntios que era um povo difícil. E ele falou assim, olha, eu me gastei por vocês. Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, volume 1, ela fala o seguinte, aquele que nasce em Cristo Jesus, nasce disposto a gastar-se por Ele. Gastar-se por Jesus Cristo. Passar tempo com Jesus Cristo. Gastar a vida com Cristo. Meu irmão, com que você está gastando sua vida? Existe uma bênção chamada celular e uma desgraça chamada celular. E existe de todos esses um aplicativo que está tomando tempo de muita gente, o Tic-Teco, sabe o Tic-Teco? TikTok, o Instagram, o Facebook e tudo. Disse um pregador um dia que esses aplicativos têm um propósito, mostrar no juízo que você tinha tempo. Você tinha tempo. Não vai deixar de tê-los, mas você que tem que buscar o Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque vem dias, diz o Senhor, em que procurarão a palavra do Senhor e não vão achá-lo. Não vão achá-lo. Na verdade, irmãos, nós temos que perder o controle da nossa vida. Olha o que Cristo diz aqui nesse penúltimo texto. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, o que diz a Bíblia? Salvá-la. Sabe o que significa isso? Perca o controle da sua vida e coloque nas mãos de Deus. Deixe de fazer coisas boas, mas que não te levam para Cristo. E façam coisas que te levam para Jesus Cristo. Passe tempo com a palavra, só você pode fazer isso. Mas você tem que gerenciar bem esse talento, esse dom que é o seu tempo. Porque, olha a promessa bendita. Começa em Colossenses capítulo 3, no verso 1 ele fala, vocês que nasceram em Cristo, pensai nas coisas de Cristo, porque morrestes, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. E aí no verso 4 ele fala, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Louvado seja Deus. Perca tempo com Jesus. Gaste tempo com Jesus. Passe tempo louvando o Senhor Jesus. Em tempo e fora de tempo. Que não se preocupe com o tempo. Porque tempo que eu entrego para Cristo é vida que Ele guarda para mim. E quando Cristo voltar, Ele vai trazer minha vida de volta. A volta de Jesus é a minha volta. Porque a vida que eu não vivi, entre aspas, como um dia alguém falou para mim assim, se eu for fazer tudo o que a igreja pede para fazer, eu não vou viver. Se eu fazer tudo o que a igreja tem de eventos, ele não tem tempo para mim. Você já ouviu alguém falar isso? Pois é possível mesmo. Que se você se dedicar a fazer tudo o que Deus pediu para você fazer, vai acontecer como o pessoal da técnica ali, do som, que vem para cá às 6 da tarde, todo dia para ligar tudo. Como os diáconos dessa igreja, como a Zélia, como a Raíra, como os desbravadores, que eu estou no grupo deles lá, pedi para entrar, não sei porque que eu pedi, que esse grupo não para. Eles estão o tempo todo cuidando dessas crianças, o tempo todo. Como eu vejo a Juliana, o Leandro, os anciãos daqui. Eu não vou falar todo mundo, mas você sabe o que você faz por Jesus Cristo. Uma igreja só funciona se você der tempo. Sabe por que tem igreja que as coisas não funcionam? Porque as pessoas não têm tempo para Deus. Mas escuta bem, quando você fala que não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para ler a Bíblia, porque tempo você tem. Meu desejo hoje para você é que você nunca mais fale que não tem tempo para Deus. Você pode não ter tempo mais para a bola, mas tenha tempo para Deus. Sabe por quê? Porque se eu não viver minha vida louvando, minha vida não tem sentido. Se eu não viver para louvar a Deus, eu não vou mais sorrir. Não tenho mais razão de sorrir. Se eu não viver para louvar a Deus, eu não tenho mais razão de viver. Vem cá, meu amigo, cantar. Ele vai cantar essa música. Se eu não louvar,
eu também não quero mais viver. Porque louvar a Deus é dar tempo da minha vida para louvá-lo. E eu quero te fazer o convite hoje, em nome de Jesus. Pense em sua vida. Pense em quanto da sua vida pertence a Cristo. E use o seu tempo para louvar o Senhor. Enquanto Ele canta, pode colocar a música, tá? Se você sentir que precisa dar mais tempo das suas 24 horas para Deus, em algum momento, em algum tempo, fique em pé, para que Deus possa ver que você tomou essa decisão. Enquanto eu viver, eu vou cantar do amor na cruz, meu Jesus me resgatou, mesmo eu sendo imperfeito como eu sou, só existo para dar a Ele o meu louvor. Senhor, se eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina para adorar. Hoje entrego a minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Remido fui, agora livre sou. Em sua paz estou feliz. Te entrego minha vida outra vez. Se eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina para adorar. Hoje entrego a minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Remido fui e agora livre sou. Em tua paz estou feliz. Te entrego minha vida outra vez, meu Senhor. Deus, em sua bondade, renova as 24 horas todos os dias. As misericórdias do Senhor são as razões por que nós não somos consumidos. Elas se fazem novas a cada manhã. Te entrego minha vida outra vez. Fale isso para Jesus hoje. Senhor, te entrego minha vida outra vez. E nas próximas 24 horas, minha vida é tua. Meu tempo é teu. Me ajuda a usar o tempo
de uma forma que eu te glorifique. Você quer pedir isso para Jesus Cristo? Feche seus olhos, vamos orar. Ó Senhor bendito, Pai misericordioso, obrigado, ó Deus, por essa música. O Senhor é maravilhoso, bendito, cheio de amor, paciente, clemente, ó Deus. Nós somos maus, prometemos e não cumprimos, gostamos das coisas que não te agradam. Ó Deus, tem misericórdia de nós em nome de Jesus. Tua igreja levantou aqui hoje, levantou em casa também, porque nós queremos dizer ao Senhor, ó Deus, que queremos uma nova vida. Queremos entregar outra vez a nossa vida em tuas mãos. Queremos, ó Deus, que o nosso dia seja teu, que a nossa vida seja tua. Dá-nos não só o entendimento que o Senhor nos deu essa noite, porque entendemos bem, a tua palavra é muito clara. Mas, meu Deus, nós não temos poder. Alguns aqui nem vontade têm. Ó Pai, concede-nos a graça do poder. Concede-nos o dom da vontade, para que possamos não só compreender, mas que possamos ter o poder e a vontade de entregar em tuas mãos o tempo da nossa vida. É tão pouco, só o agora, mas agora, Senhor, minha vida é tua. Agora, nossa vida é tua. Faz em nossa vida, ó Deus, o que o Senhor bem quiser, porque eu sei que não há nada que o Senhor queira para mim que não seja o melhor para mim, que não seja o que eu queria se eu entendesse. Me ajuda a entender, meu Deus. Muda a minha vida. Abençoa de forma especial nessa noite a Larissa e a sua família, o Alberto e o João Pedro. Abençoa também, ó Deus, a Mara. Ó Deus, cuida da tua filhinha. Faz com que ela possa se restabelecer, estar conosco aqui glorificando o teu nome. Abençoa, ó Deus, os enfermos dessa igreja. Abençoa aqueles que estão enfermos do coração, aqueles que estão enfermos da alma. Concede-nos a cura, ó Deus, do teu evangelho em nossa vida. Ajuda-nos a querer estar contigo, a gostar de ler a Bíblia, de ouvir a tua palavra, pois nós precisamos, mas não merecemos, nem temos poder. Por isso te pedimos tudo em nome daquele que tudo merece e não, em nome daquele que tem todo o poder, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Cristo te acompanhe, que o Senhor eterno esteja contigo, que Deus te dê a quarta-feira mais maravilhosa de 2023. Amém? Amanhã nós vamos descobrir quem é o maior inimigo de Jesus. Jesus não tem medo, mas eu posso falar que tinha um inimigo que ele tinha medo que a gente se voltasse para ele. Amanhã nós vamos descobrir qual é esse inimigo e como vencê-lo também. Que Deus te abençoe. Permanece.